chegamos ao temido Teorema de Tales, que muita gente está sofrendo com ele. O que é o Teorema de Tales? O Teorema de Tales diz que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais os segmentos proporcionais. Aí eu imagino vocês escutando isso e reproduzindo essa cena. Paralelas? Transversais? Segmentos proporcionais? O que é isso? Calma, galerinha, que eu vou explicar. Retas paralelas são aquelas que não se interceptam em nenhum ponto. Ou seja, aqui a gente tem três retas paralelas, ó. Vendo aqui, ó? Vou chamar elas de... Essa aqui eu vou chamar de R, essa de S e essa de T. E para que eu diga que R é paralela a S, que é paralela a T, elas precisam que não se interceptam em nenhum ponto, ou seja, que uma não cruze a outra em algum ponto. Então, essas retas R, S e T são paralelas entre si. Tia, e o que é uma reta transversal? Uma reta é transversal a outra quando ambas apresentam um ponto em comum. Exemplo, essa reta aqui, que eu vou chamar de U, ela tem um ponto em comum, que é o ponto A, com a reta R. Então, essa reta U, ela é transversal a R. Assim como ela também é transversal a S, porque ela tem em comum com a reta S o ponto B. E ela também é transversal a T, porque tem o ponto C em comum. Ok? E o que esse teorema diz? Ele diz que quando um feixe de retas paralelas, ou seja, mais de uma, que a gente tem três, ó, a reta R1, a S e a T, são cortadas por duas transversais, que é essa aqui e essa, elas formam segmentos de reta proporcionais, ou seja, o segmento AB, BC, DE e EF são segmentos proporcionais. E quem aí lembra o que é segmento de reta? São pedaços de uma reta que tem um ponto em que ele inicia e um ponto onde ele termina. Por exemplo, o segmento AB aqui, ó, ele inicia nesse ponto A e termina no B. Ficou mais claro? Deu para entender mais ou menos? Então é isso. E quais são as relações que eu consigo fazer entre esses segmentos de reta? Nessa proporção aqui, a gente vai seguindo a linha. Percebam, o AB está para o BC, seguindo essa linha. Assim como o DE está para o EF, seguindo a linha transversal. Já nesse aqui, a gente contempla os lados opostos. Ó. O AB está para o DE, que é o oposto, que está à frente dele, assim como o BC está para o EF. E nesse aqui, vai ser um pedaço do segmento pelo todo. Tranquilo? Continua sem compreender nada? Vamos na prática que você consegue entender melhor. Tia, e como é que eu vou resolver isso? É isso que eu quero entender. Temos aqui um feixe de retas paralelas, ó. Três retas paralelas cortadas por duas transversais. Para encontrar esse valor de x, você tem que saber que esse feixe de paralelas cortados por duas transversais formam segmentos proporcionais entre si. Ou seja, eu sei que x sobre o 9 dá uma razão igual ao meu 6 sobre o 14. E quando chega aqui, o que eu faço, professor? Multiplica. Normal, tá, galera? Multiplica normal. Em cruz. 14x é igual a 9 vezes 6. 9 vezes 6, 54. E aí, professor, o que eu faço? Aqui eu tenho 14 multiplicando x. Mas eu quero o valor de um x só. Então, é x igual a 54. Aquele 14 que está multiplicando, eu passo para lá, dividindo. 54 dividido por 14. Quanto que é isso? É aproximadamente 3,8, tá, galera?
Professora, e se eu não quiser fazer essa relação? E se eu quiser fazer aquela que usa os lados opostos? Então, o seu x vai estar para 6, assim como o seu 9 vai estar para 14. E quando você multiplicar meios pelos extremos, 14 vezes x igual a 54, vai se resolver da mesma maneira, ou seja, vai dar o mesmo resultado. Então, dá para resolver das duas formas. Professora, mas eu entendi mais da primeira. Posso resolver pela primeira? Pode. Só seguir a linha, ó, e a razão vai ser entre eles. E se eu não quiser, eu entendi pela outra. Então, você sempre vai usar o lado oposto a ele. Beleza? Vamos para o outro exemplo. Professora, eu já tinha entendido aquele lá, agora o negócio veio virado. Como é que eu vou fazer? Da mesma forma. Se você entendeu por seguir a linha, x está para 15, assim como 4 está para 5. Como é que resolve? Multiplica em cruz. 5x é igual a 15 vezes 4, que é quanto? 60. X é igual a 60 dividido por 5. X é igual a 12, galerinha. Professora, mas eu não entendi. Vou fazer pelo oposto. Ok. Então, o seu x vai estar para 4. Assim como o meu 15 vai estar para 5. E você vai fazer o quê? Multiplicar em cruz. 5x é igual a 4 vezes 15, 60. Que vai se resolver do mesmo jeito que esse.